Olá amigos, quem lhes fala é Daniel Pereira e por solicitação de um grande amigo, de um grande irmão, estamos fazendo uma pausa em meio à quarentena, uma pausa muito bem-vinda, para falarmos sobre um tema tão importante, o Evangelho no lar. Então viemos aqui em breves minutos compartilhar uma reflexão à luz da doutrina espírita acerca desse tema. Antes de falarmos do Evangelho propriamente dito, nós traremos aqui uma introdução. Uma introdução com duas perguntas iniciais, perguntas do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a pergunta 775, quando Kardec pergunta aos imortais o que seria para a sociedade se houvesse um relaxamento dos laços familiares, e os imortais respondem de forma categórica e afirmativa: seria uma recrudescência do egoísmo. Se o nosso objetivo, enquanto espíritos imortais que somos, momentaneamente encarnados, momentaneamente nessa existência física, é progredir intelectualmente e progredir moralmente, tudo que possa obstar esse progresso é, de fato, um pendor negativo a nosso próprio espírito. Então, primeiro ponto, o Evangelho no lar é um momento propício para que nós possamos aumentar e ampliar os laços familiares com os nossos. E a segunda pergunta, a pergunta 208 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta também aos imortais, como todo livro, se os pais exercem influência sobre os seus filhos, e os imortais, a espiritualidade superior, responde de forma categórica mais uma vez: sim, grande influência exercem. O núcleo familiar, ou seja, espíritos momentaneamente vivendo no mesmo ciclo íntimo, possuem o dever de fazer progredir um ao outro, e assim progredirão a si mesmos. E continua a espiritualidade dizendo que os pais têm uma missão essa imperiosa, que é de fazer progredir, evoluir os seus filhos através da educação. Educação, não educação apenas material, educação intelectual, mas educação moral. E qual o melhor caminho para a educação moral que nós conhecemos, senão o Evangelho do Cristo? O Evangelho nada mais é do que uma vida, a vida de Jesus, que nela nos oferta respostas para todo e qualquer drama que nós podemos vivenciar na existência. Dramas de ordem material, dramas de ordem afetiva, dramas de ordem psicológica, dramas de ordem espiritual. Não à toa, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, logo na parte 1, Kardec nos diz que nós podemos dividir o Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predileções, as palavras que deram origem aos dogmas da Igreja e, em quinto, os ensinamentos morais. Se os 4 primeiros foram um objetivo de controvérsia durante todos os séculos, o quinto, os ensinamentos morais, manteve-se inatacáveis. Então o Evangelho no lar é um momento em que nós nos reuniremos em família, justamente para ofertar a nós e aos nossos o ensinamento moral do Cristo. E por que nós faremos isso? Primeiro, porque nós queremos ampliar esses laços familiares. Segundo, porque nós também temos a necessidade de nos reunirmos, sobretudo em momentos tão desafiadores como nós vivemos, sobretudo num dia a dia tão atribulado, nos reunir em família para uma conversa sincera acerca do Evangelho é tão necessário. Necessário para trazer paz de espírito a nós, aos nossos, necessário para que a psicosfera espiritual do nosso lar também possa se elevar, também possa estar mais branda, necessário também para a proteção espiritual nossa, dos nossos e do nosso ambiente familiar. Nós somos tão eficientes para trazer segurança física ao nosso lar, contratamos alarme, segurança, vigilância monitorada, colocamos cercas, travas, câmeras. Mas qual é a proteção que nós estamos ofertando para proteger o nosso lar do seu ambiente espiritual? Espíritos imortais que somos,
Então, meus amigos, o Evangelho no Lar é esse momento de oração tão propício, tão importante, para que nós possamos também nos proteger, nos elevar, entrar em sintonia com a espiritualidade superior, em sintonia com os nossos mentores, que certamente estão a nos amparar, que nunca alçam voo e nos deixam a sós, mas precisam que nós nos elevemos um pouquinho para que eles possam nos intuir, nos inspirar. E o Evangelho no Lar é esse momento tão importante de conexão. Por isso, agora sim, falando do Evangelho especificamente, é tão importante selecionarmos no meio da nossa semana um dia e um horário em que a maioria, de preferência que todos do núcleo íntimo, possam estar presentes. Presentes para fazerem uma oração coletiva, uma oração juntos acerca do Evangelho de Jesus. Meia horinha é o suficiente, perfeito? Pelo menos uma vez na semana, meia hora em dia e horário marcado. Primeiro, para que nós possamos entender que temos um compromisso nesse horário, e segundo, a espiritualidade certamente tem muito trabalho e também é propício para eles marcarmos um dia e horário para que eles possam estar conosco nesse momento. E como é feito o Evangelho? Gente, de forma simples. Como me diz o primeiro livro que minha mãe me leu, O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe falava: o essencial é simples. O Evangelho no Lar também é simples. Selecionemos um livro que fale dos ensinamentos morais do Cristo. Eu não conheço um livro melhor do que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas se vocês têm crianças, gente, na família, é muito bom. Eu tenho 2 filhos e recomendo fortemente essa coleção, a coleção de Maurício de Souza, que fala sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, de uma forma bem lúdica, a coleção da Turma da Mônica, super legal. Há outros livros também infantis, como esse de Adeilson Salles, falando sobre Jesus e as crianças. O ponto é, um livro que possa trazer a concentração, a reflexão da maioria dos que ali estão. Se são a maioria adultos, talvez a sugestão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se tem muitas crianças, um livro que traga historinhas mais lúdicas, para que eles possam se afeiçoar melhor a esse momento. Eles também precisam gostar, e é nosso interesse como pais, como educadores, que nós possamos seduzi-los para o bem nesse momento. Perfeito? Então,